Preso por 3 vezes durante a ditadura militar a partir de 1964, João Augusto Gama da Silva terminou sendo submetido a julgamento em 1971 na Auditoria Militar da Bahia. Gama conta que ele mesmo fez a sua sustentação oral durante a defesa e nos relata como foi esse processo que o envolveu e a outros estudantes sob a acusação de agitar o movimento estudantil em Sergipe. Houve legislação federal encerrando essas atividades, né? O DCE vai ser reaberto anos depois, eu não sei precisar quando, mas sei que é depois da nossa saída da universidade em 1970. Todos nós colamos grau, à exceção de Antônio Jacinto Filho, que quando nós estávamos no 4º ano de Direito, Antônio Jacinto, que veio transferido para Sergipe e era o presidente do sindicato dos petroleiros, Sindipetro, Sergipe e Alagoas, ele é condenado a 1 ano num processo na auditoria de Recife. E Jacinto vai cumprir essa pena, ele não se evade, ele vai cumprir essa pena e depois ele conclui já na turma de Jackson Barreto. Quando ele volta, ele se forma no ano seguinte, em 1971. O processo continuou. A grande maioria botou como advogado Inácio Gomes, que era um advogado vinculado às esquerdas, com muito serviço prestado, e Ronilda Noblar, Negrão, que faleceu, eu não sei se Inácio já faleceu. Inácio chegou a ser vereador pelo MDB de Salvador. E o meu advogado foi Zé Borba Pedreira Lapa, que me foi indicado por Viana de Assis, que tinha sido julgado anteriormente dentro dos processos de 64. Zé Borba fez o acompanhamento de todo o processo, mas por razões que ele julgava de bom alvitre, ele não fez, ele foi ao processo, mas não fez a sustentação oral da minha defesa. A minha defesa, quem fez a sustentação oral fui eu. Não porque eu fosse um bom advogado, mas porque era uma orientação do meu advogado, que ele dizia que era preciso tirar do Conselho Militar, da auditoria, a imagem de estudante e passar a imagem já de um profissional. Então eu fiz a sustentação oral e creio que me saí bem. Que não havia crime, que todos os atos foram feitos dentro da legalidade. As passeatas, porque o processo de Biúna era outro, esse nunca chegou a ser julgado, porque era um processo que só para juntar num conselho de sentença seria no Maracanã, né? com quase 500 réus, né? Então, mais de 600 réus. Então, esse processo nunca foi a julgamento. E o processo daqui foi o processo da agitação do movimento estudantil em Sergipe. Esse foi um IPM específico. E foi nesse IPM que nós fomos a julgamento. Eu contei aqui com a ajuda isso eu faço justiça, do capitão Silva, que era um militar aqui, e que eu conversei com ele e ele me deu uma correspondência para 2 colegas dele, capitães, que estavam no conselho de sentença, com a recomendação que eu não me entregasse a um sobrinho dele em Salvador, que ele entregaria aos 2 militares, aos 2 colegas do capitão Silva. Tanto é que nós fomos absolvidos, e fomos absolvidos por unanimidade, e ao término do julgamento, um dos capitães me disse, eu não me lembro mais, Jorge, o nome deles, de nenhum deles, mas um dos capitães me disse, diga a Silva que eu recebi o recado dele. Eu disse, óbvio, capitão, o senhor votou comigo. Então mas esse aí nós já tínhamos saído. Esse julgamento foi no final de 1971. Esse processo foi julgado no final de 1971. Mas mas isso também não encerrava o processo,
porque os processos, todos os processos, quando o réu na auditoria militar da legislação do AI-5 era absolvido, tinha recurso de ofício para o Superior Tribunal Militar. Então isso aí só veio a ser resolvido 3 ou 4 anos depois. Julgou e manteve a sentença da auditoria militar. Quando havia a sentença, normalmente o Superior Tribunal Militar reformava as sentenças da Bahia, as sentenças das auditorias, com umas sentenças menores. E quando eram sentenças absolvitórias, eles mantinham a absolvição.